Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro MesaCast em vídeo do Ciência Suja. Até então, vocês só nos escutavam, mas agora vão conhecer a carinha de algumas pessoas da equipe. Quero já começar agradecendo o apoio do Instituto Serrapilheira, que vai nos apoiar por toda a temporada. O Instituto fomenta a ciência e a divulgação científica aqui no Brasil. Para o primeiro episódio, nós escolhemos um tema que está movimentando todo o país, mas que também está levantando informações que precisam ser esclarecidas. Hoje o tema é dengue. Neste ano, já passamos de 1,2 milhão de casos e 320 mortes. Hoje, nós vamos discutir o porquê desse aumento tão grande e, entre muitos assuntos, falaremos sobre a vacina, que, embora seja uma belíssima notícia, ela ainda não está disponível para toda a população pelo SUS. Resultado: onde tem preocupação e medo com a saúde, aumentam as chances de cair em promessas vazias e em pseudociência mesmo. E, entre outras coisas, nós fomos atrás do que as pessoas estão falando e pesquisando sobre o assunto. A equipe do Ciência Suja vasculhou a internet e encontrou até floral quântico para dengue, o que remete ao nosso último MesaCast. Corre lá para ouvir. Na web também estão falando sobre borra de café para evitar disseminação do mosquito, suplemento vitamínico que supostamente funcionaria como repelente, entre outras coisas. E tem também a ivermectina, que desde a pandemia do Covid-19 tem gente querendo emplacar contra tudo que é infecção. E para piorar, existem grupos nas redes sociais que estão ligados ao movimento anti-vacina, que estão passando notícias falsas, absurdas, como a de que a dengue foi disseminada de propósito para justificar a venda de vacinas aqui no país. Bom, nesse episódio vamos falar do que funciona e do que não funciona contra a dengue. Para discutir o tema, trouxemos dois experts no assunto. Doutora Rosana Richman, ela é infectologista do Instituto Emílio Ribas, chefe do Departamento de Infectologia do Grupo Santa Joana e diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ela também é membro da Câmara Técnica que assessora o Ministério da Saúde em imunizações. Temos também Gerson Laurindo Barbosa, graduado em Estatística pela Unesp em Presidente Prudente, com mestrado e doutorado em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele é pesquisador científico no Instituto Pasteur, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O Gerson também atua em estudos com vetores transmissores de arboviroses urbanas. Bom, gente, para começar, acho que essa pergunta cabe para vocês dois. Por que esse ano a dengue veio tão forte, né? Por que os números estão tão altos? Doutora, por favor. Eu começo e ele certamente vai me complementar muito bem, Gerson. Não, assim, acho que o que todo mundo tem falado, e é de fato o maior fator, é o fator climático. Acho que não tenha dúvida, né? A gente estava, assim, imaginando que 2024 seria um ano com um elevado número de casos, mas eu acho que poucos estavam esperando que isso fosse acontecer tão precoce neste ano. Né? Então, realmente, se você vê os números já em janeiro, fevereiro, já começa a explosão do número de casos. Nunca vimos isso antes. A dengue, habitualmente, é no primeiro semestre, mas um pouquinho mais para frente. Então, eu julgo que o fenômeno do El Niño, o fenômeno de você ter o aquecimento, né, global e também aqui regional, isso o Gerson vai explicar melhor, mas faz com que o próprio mosquito tenha maior necessidade de sangue para colocar os seus ovos e o período também pode encurtar em relação a isso. Então, isso favorece, o calor sem dúvida favorece a fêmea do mosquito. E as chuvas. Então, a hora que você tem o calor e água, é tudo que você precisa, ela precisa, a fêmea, para colocar os seus ovos. E uma vez que ela encontra facilmente água, porque por mais que a gente fale, olha, não deixa água, tá? O jeito que está chovendo aqui é quase impossível a gente não ter esses locais. Então, eu acho que o fator climático, na minha ótica, sem dúvida, foi o mais importante em tudo isso. É ele que realmente tem uma relação direta com a quantidade de vetor que a gente tem. E quanto mais vetor, mais gente infectada, mais casos e, infelizmente, mais mortes. Gerson, você estuda a dengue há mais de 30 anos, né? Você já tinha visto algo dessa forma?
Não, desta forma, né, como está acontecendo esse ano, a gente não tinha visto, né? A gente observa que a dengue ela é cíclica, né? Então, que a gente, alguns anos você tem um elevado número de casos, depois você tem alguns anos com uma certa tranquilidade com relação ao número absoluto de casos, mas o que vem acontecendo realmente nos últimos anos, pós-pandemia, né? Não sei qual seria exatamente a influência direta da pandemia na ocorrência atualmente dos casos de dengue, mas os últimos anos já vem acontecendo números elevados, né, de casos, e esse ano a gente está vendo essa explosão, né, que infelizmente vem aí dificultando a vida, né, da população, né, um número absurdo de casos, né, com relação aos anos anteriores. Até então, 2015 tinha sido nosso pior ano, né, e agora esse ano, com certeza, a gente vai praticamente triplicar o número de casos que a gente teve em 2015, infelizmente, né, e não sei o que vai acontecer nos próximos anos, né? Se a expectativa é que isso vai continuar aumentando, até onde a gente vai? A gente precisa buscar formas de diminuir o sofrimento da nossa população. Você falou que o último ano, o pior ano foi em 2015, né? Queria pedir da doutora, de 2015 para cá, que mais de absurdo ou de anormal você tem ouvido em relação à dengue? Levando em consideração que naquela época a internet não era tão, né, atual como é hoje, o que você escuta também dentro do consultório que você fala, não faz o menor sentido? Eu te diria que a gente nunca ouviu tantos absurdos como recentemente. Porque no passado, exatamente, você não tinha os grupos de WhatsApp, você não tinha, não vou dizer que não tinha gente mal intencionada, mas assim, gente ganhando com essa mal intenção. Então hoje a disseminação de uma fake news, ela é muito mais rápida do que era no passado. No passado, às vezes, você esperava ser divulgado na rádio que aquilo não era verdade, ou no jornal que aquilo não era verdade. Hoje é assim, né? Você vai e é em progressão geométrica, porque um passa para o outro para... E, infelizmente, a gente não tem o hábito de verificar a fonte. Infelizmente, a gente não tem esse hábito. E não é tão complicado, Carol. Eu sempre falo, olha, a primeira coisa, às vezes vem pessoas da minha família. Rosane, isso é verdade? Eu falo, gente, pensa, dá um Google, só isso, dá um Google nisso para ver, primeiro, se existe aquela fonte. Porque assim, estudos mostraram. Que estudos? Nunca tem qual é o estudo que mostrou. Então, assim, de tudo que eu tenho ouvido atualmente, eu acho que entra muitos chás, né, que são curativos, milagrosos. Então é chá de gengibre, chá de limão, chá verde. Então tem muita coisa falando que isso diminui a replicação viral. E eu te diria que, lógico, a hidratação é fundamental, né, para a gente, antes de qualquer coisa, não existe nenhum remédio que mate o vírus. Ponto. O vírus da dengue não tem nenhum remédio, nenhum antiviral, nenhum chá que consiga de fato matar o vírus. Então, o que a gente faz quando a gente está com a dengue? A gente espera passar o ciclo e tenta minimizar os riscos de doença grave. Então, por isso que a hidratação é super importante. Então, chá é bem-vindo? É bem-vindo, porque não deixa de ser hidratação. Porém, vou te dar um exemplo. O limão tem ácido acetilsalicílico, tem salicilato. E o salicilato, a gente está ouvindo toda hora falar que, não pode, é uma das contraindicações você tomar coisas que tenham anti-inflamatório, porque favorecem ao sangramento e favorecem o risco. Então, não é uma boa ideia, você pode até tomar algum chá, mas não é uma boa ideia, por exemplo, tomar um chá de limão, porque ele vai acabar favorecendo. Mesma coisa com o gengibre e o chá verde, que também tem ações anti-inflamatórias, então eles não estão indicados. Então, para a gente começar o papo, essa seria uma das... Ou seja, beba água. Beba água. Água pura e tá tudo... Beba água. Você pode até tomar cerveja sem álcool, se você quiser. Ajuda na hidratação? A hidratação é sempre boa, né? Mas sem álcool. Gerson, não existe remédio, então, para matar o vírus. Mas existe alguma coisa que para ajudar ali no combate à proliferação? Porque a gente vê na internet, nas redes sociais, muitas receitas caseiras, como borra de café, por exemplo. Funciona de alguma forma isso? Na verdade, não, né? Se você for olhar hoje nas redes sociais, né, o que se divulga de fórmulas mágicas para o controle do vetor, são muitas, né? Mas, na verdade, a única forma mágica de eliminar o vetor é você eliminar a água parada.
você não deixar o vetor proliferar. Mas as fake news, né, as notícias que rolam por aí, que a borra de café ou qualquer outro produto, né, não é verdade, isso não funciona dessa forma, né? O que a gente espera, né, é que o morador faça a eliminação da água parada. Então, a gente pensar que o morador ele vai perder um tempo, né, juntando borra de café para colocar, por exemplo, no vasinho de planta, por que ele não gasta esse tempo, né, não utiliza esse tempo para eliminar a água parada? Não seria muito mais simples? Né? Então, o que é pior, essas informações falsas acabam trazendo uma sensação do morador de estou protegido colocando borra de café, e não é verdade. E o morador acaba esquecendo de fazer, né, a limpeza do seu recipiente, a limpeza do seu quintal, que é a única forma da gente eliminar o vetor, né, não deixando que o vetor se crie, né, não deixando o vetor eclodir ali nos recipientes com água parada. Então, não existe fórmula mágica. Borra de café não funciona, né, ou outras fórmulas mágicas, né, não funcionam. Então, a gente tem que eliminar o vetor. É a forma da gente diminuir a densidade do vetor, menos vetor, consequentemente, menos doença. E até pegando como gancho uma coisa que a gente já falou aqui, que foi a questão da internet, essa questão da borra de café, eles pegaram um estudo antigo sobre cafeína, né, e trouxeram para os dias de hoje como se fosse uma coisa atualizada, ou seja, ali é meio que a ciência tem um pouco da verdade, mas um pouco de uma desatualização, né, então tem que tomar muito cuidado para de fato você pesquisar, ver a fonte, ver de onde está vindo aquela informação. Doutora, falando um pouquinho agora, acho que de um assunto que, não sei se eu posso falar que é polêmico, ou acredito que sim, mas sobre a ivermectina. Que na Covid-19, né, no passado, ela foi muito indicada e depois desmentida de que ela não fazia efeito. Queria entender, por que sempre a ivermectina nessas epidemias, pandemias? Me fala um pouquinho. Eu te diria que não é mais, na minha visão, não é polêmico. Não tem polêmica. Ela não funciona a ponto para vírus. Quando eu falo vírus, eu estou falando de Covid, eu estou falando do vírus da dengue. Não funciona e nunca funcionou. E nunca funcionou. A ivermectina é uma grande droga, tem prêmio Nobel, ganho em 2015, por sinal, com ivermectina, porque ela conseguiu eliminar filariose, oncocercose na África. É uma tremenda de uma droga para parasitas. Para parasita, para piolho, para sarna, é uma tremenda uma droga. Eu vou todo ano para a Amazônia, eu faço um projeto social na Amazônia e todo ano, óbvio que eu tomo ivermectina na volta. Não estou discutindo da importância desta droga desde que indicado para a coisa certa. Dito isso, para o resto das doenças, em especial das doenças virais, os poucos estudos que no início da Covid mostravam in vitro, no laboratório, alguma ação da droga no sentido de diminuir a replicação viral, eles viram que isso em vivo não funcionava, que você tinha que dar uma dose extremamente alta, praticamente 100 vezes a mais do que a gente toma, para ter talvez alguma ação antiviral da ivermectina. Então, não tem nenhuma ciência que comprove que a ivermectina de fato tenha essa ação, e daí você me pergunta, por que sempre ela? Eu acho que um dos motivos é que é uma droga que você pode usar em criança, adulto, idoso, não que não tenha riscos, mas é uma droga que você pode usar em qualquer idade, é uma droga que é usada há muitos anos e não tem grandes impactos do ponto de vista de toxicidade, desde que você use do jeito certo, que também é outra coisa que o pessoal não anda usando. E é uma droga de relativamente fácil acesso. Então, eu julgo que essas características fazem da ivermectina a bala milagrosa aí, né? No sentido de querer colocar de novo a ivermectina como algo que funcione para... Não funciona para dengue, não perca nem tempo nem dinheiro com isso, isso não é verdade. Tem algum outro medicamento que você sabe que as pessoas de fato estão procurando ali para tratar dengue, que de fato ela pode fazer mal ou não faz efeito nenhum? Uma das que a gente vê muito é a vitamina B, né? O pessoal tomando vitamina B no sentido de tentar evitar a picada do mosquito, né? Então isso, há muitos anos se fala dessa possibilidade de que a vitamina B você conseguiria, você tomando ela, você exala um odor
onde a fêmea do mosquito não viria te picar. De novo, infelizmente, seria lindo se fosse verdade, mas isso também não tem nenhuma comprovação laboratorial. Então, eu digo que eu acho que na dengue, quanto menos medicação você tomar, melhor. Não tome corticoide, não tome anti-inflamatório. Quanto você precisa se hidratar. Água é fundamental, repouso é fundamental. Tá com dor de cabeça, tá com dor no corpo? Pode tomar uma dipirona, pode tomar um paracetamol e ponto. Mas nada vai funcionar em termos de matar o vírus. Então, eu acho que quanto menos a gente fizer durante a doença, deixa o corpo recuperar, deixa o nosso sistema imunológico agir, melhor para todo mundo. Ótimo. E Gerson, no seu caso, você comentou, a gente falou um pouquinho da borra de café, né? E um pouquinho dessas receitas caseiras. Não existe receita caseira nenhuma que faça algum tipo de efeito? Realmente é acabar com os focos de água. Exatamente. Né? A única forma de controlar o vetor é eliminando o foco do mosquito, né? Não existe uma fórmula caseira, não existe fórmula mágica. Né? Até pegando um paralelo com, né, que a doutora falou com relação a teste de laboratório da ivermectina, o teste de laboratório que foi feito com a borra de café, por exemplo, foi testado na cafeína. A cafeína, ela apresenta uma certa mortalidade para as larvas, né? Mas isso não significa que na rotina, no dia a dia, ou seja, se o morador colocar a borra de café, ele vai funcionar. Então, não vai funcionar. Né? Ele vai dar uma falsa segurança para o morador de que ele está protegendo, que o mosquito não vai se criar se ele colocar ali a borra de café. Né? Então, você tem que... a forma de combater o mosquito é eliminando a água onde ele se cria. Essa é a única forma, né? Então, não existe soluções caseiras, né? A gente ouve falar da vela de citronela, né? De alguma forma, pode até fazer uma fumaça, espantar um pouco o mosquito, mas ele não vai te proteger. Pode ser que um ou outro mosquito não venha te picar por conta daquela fumaça que a vela está exalando ali, né? Mas não é a solução que vai te proteger. Então, a proteção é usar repelente, né, o repelente que seja recomendado, ou seja, aquele que realmente repele, né, não o repelente caseiro, que as pessoas usam fórmulas, né, divulgam fórmulas, esse repelente, misturar vinagre com citronela, com álcool, não sei o que, vai fazer um repelente caseiro que vai te proteger. Não é verdade, não use esses repelentes, use apenas repelentes recomendados, né, que tenham comprovação científica, que realmente mostram que o mosquito vai ficar distante da tua pele, no caso, por algumas horas, né? Então, todo repelente tem lá um período de validade, né? A cada 12 horas, ou a cada 4 horas, depende do produto. Então, busque essa informação no produto, use o repelente e, principalmente, não deixe a água parada, não deixe o mosquito se criar, né? Porque a partir do momento que o mosquito criou, ele vai ter condições de transmitir a doença. E no caso do repelente, a gente tem que usar a todo momento ou quando vai para uma região específica, onde tem mais mata? Ou não? Sair de casa já pode usar repelente? Sim. O repelente é no dia a dia mesmo. O uso no dia a dia. Repelente é como protetor solar, é para você se proteger da picada do mosquito. Então, realmente... Só lembrando sempre, a gente sempre fala, mas é bom relembrar, o repelente é sempre a última camada. Então, por exemplo, se eu uso protetor solar diariamente, eu passo o protetor solar e a última camada, porque ele repele, né? O próprio nome já diz, ele repele o mosquito. Então, é importante que ele seja a última camada. Outra coisa importante é passar nas áreas expostas, né? Estou falando isso porque, primeiro, o repelente não é algo de custo tão barato e andou até em falta, né? Sim. Então, quanto mais você puder usar cores claras, manga comprida, por acaso que eu tô assim hoje, mas cores claras, manga comprida ou uma calça comprida, coisas leves, porém que façam que a fêmea do mosquito seja menos atraída. E daí você passa o repelente nas áreas expostas que acabam sendo menores, inclusive para você viabilizar o uso do repelente e mesmo para, no caso das gestantes, por exemplo, não ter uma superfície tão grande. Então, eu tenho visto muito erro com o uso de repelente. O pessoal levanta a camiseta, passa repelente. Não é por aí. Ou para dormir, passa repelente para dormir. Não precisa. É nas áreas expostas que você tem que passar, lógico. Você vai falar melhor que eu, mas em especial nos horários, sempre é na manhã, na tarde, etc. Mas esse seria o mais importante e repetir a aplicação conforme recomendação do fabricante. Doutora, a senhora falou a palavra erro
E nós, aqui do Ciência Suja, nós encontramos algumas vergonhas alheias na internet, Tá né? bom. Alguns erros, assim, que estão circulando de uma forma bem irresponsável, né? Que é em relação às vacinas, né? Então, o Ciência Suja fez uma varredura em grupos antivacinas e nós encontramos algumas mensagens que estão rolando das pessoas fazendo uma relação da vacina com uma disseminação proposital para vender, né? Assim, da dengue, a dengue com uma disseminação proposital para vender as vacinas. Então, eu vou ler algumas das frases que nós encontramos nesses grupos, né? Mais uma vez, OMS, nova narrativa. Outra frase: leve a praga para as pessoas e ofereça o seu antídoto com o qual você cria ainda mais doenças e dependência de drogas. Outra frase: o maior negócio é definitivamente gerado com e por todas as injeções de veneno. Por assim dizer, a espinha dorsal da Big Pharma. E por último, sabemos que, portanto, eles farão de tudo em vão para desencadear uma nova PL pandemia. Queria entender um pouquinho de vocês, assim, por que gera, né, todo esse discurso negativo e como lidar também com isso, né? A minha visão é o seguinte: os anti-vaxxer, os de fato que são anti-vacinas, por definição, é um grupo que não é tão grande. E eles têm isso como um dogma, certo? Então, quando vem alguém no meu consultório e eu sinto que ele é absolutamente anti-vacinas, eu sei que não adianta eu argumentar com ele com fatos e com ciência. Não adianta. Com fatos e consciência, não adianta argumentar. Não adianta. O que a gente vê é que este grupo, eles acabam disseminando informações como essas que chegam em pessoas que não conhecem os fatos e a ciência. E recebem aquilo e falam, faz sentido. Faz sentido. Acabou de ter a pandemia e agora, como acabou a pandemia, ou pelo menos diminuiu, eles estão colocando mais um aí para poder fazer de novo todo esse auê e vender vacina, etc. Então, do ponto de vista de quem não conhece a ciência e lê aquilo, que a gente chama que são os hesitantes. Ele não sabe a verdade, mas ele está recebendo uma informação que pode fazer sentido. O problema é que, em vez de ele ir atrás da ciência e se informar, seja num podcast, né, ele acaba disseminando aquilo e fala, recebi isso, não faz sentido, o que você acha? E assim vai. Então, a coisa toma uma proporção enorme. E com isso, eu tenho muita dificuldade de ouvir essas frases que você falou, e eu confesso que eu mal leio. Eu tenho que ler porque, inclusive, eu preciso ter empatia com quem recebe essa informação. Então, meu paciente, ele não é contra a vacina, ele é hesitante e recebe isso. Não adianta eu falar para ele, isso é absurdo. Não, eu tenho que entender a posição dele. Eu tenho que explicar para ele o porquê aquilo não necessariamente é verdade, que depois da água potável, a maior ação de saúde pública no mundo chama-se vacinação. Né? Eu preciso lembrar, para quem nunca viu paralisia infantil, que felizmente a gente não vê mais ninguém usando perna mecânica graças à vacinação. E no caso da dengue, a gente não esperava essa antecipação, é impossível você criar um aumento do número de casos desse jeito, né? E não houve coincidência. Pelo contrário, o Brasil só adquiriu as vacinas de uma forma emergencial depois que o problema estava acontecendo. Quer dizer, não é que nós adquirimos as vacinas, agora precisamos espalhar mosquitos. Não é isso. E há muitos anos a gente vem lutando com o controle do vetor, que é a parte mais difícil de tudo isso que a gente está falando. Então, felizmente, hoje, nós estamos dando o primeiro passo, é pouco, é muito pouco, porque não tem vacina para todo mundo, a vacina não é uma mágica, demora, são 2 doses, com 3 meses de intervalo, então é o primeiro passo para a gente, de fato, ter algum grau de proteção. Então, eu acho que toda vez que a gente ouve essas coisas muito sensacionalistas, calma, vai procurar a informação adequada para você mesmo ter a sua própria conclusão e não simplesmente começar a disseminar isso. E quando a gente fala nessas questões sensacionalistas, acho que a questão da vacina é o que mais pega, né? Acho que a gente sofreu muito isso na época da Covid. Por que veio uma vacina tão rápido, sendo que para outras doenças vocês estudam tantos anos e não conseguem um resultado? E agora é isso. E em relação à vacina ainda, doutora, até já vou voltar para o Gerson, mas a questão da idade,
né? A vacina não funciona em pessoas com mais de 60 anos, então quer dizer que é uma população esquecida, deixa todo mundo pegar dentro. Como funciona essa questão, né? Existem estudos que, de fato, comprovam que essa vacina não faz efeito com pessoas com mais de 60 anos? Primeira coisa, a vacina não é uma vacina, são 4 vacinas em uma. Porque eu preciso fazer uma vacina para dengue 1, para dengue 2, para dengue 3, para dengue 4. A vacina da dengue está seguramente há mais de 20 anos em estudo. É uma vacina muito complexa para ser feita, muito complexa. Tem muita gente estudando há muito tempo a vacina da dengue. Então não tem nada, nada rápido, muito pelo contrário. E a questão da idade, os estudos foram feitos na população, só para a gente relembrar, o estudo de vacina, a primeira pergunta que eu preciso saber quando eu tenho uma nova vacina é se ela é segura. Certo? Uhum. A segunda é se ela induz a proteção, em termos de induzir a produção de anticorpos. E a terceira, se na vida real ela de fato funciona, ela é eficaz. Então, o estudo foi feito de 4 até 16 anos. Tá? E em termos de segurança e imunogenicidade, que é a produção de anticorpos, até 60. Então, por isso que a Anvisa optou por, a princípio, fazer de 4 a 60. A Europa optou por não ter idade superior. Na Europa é de 4 anos em diante, certo? Então, não tem nada a ver o que a gente está ouvindo de que a vacina faz mal para o idoso, a vacina não funciona. Não é isso. O que nós não temos é a evidência científica, eu acho que é uma questão de pouquíssimo tempo, Carol, de ser liberada a vacinação para os acima de 60 anos, que sem dúvida são os mais vulneráveis para ter dengue mais grave. Ótimo. Gerson, falando um pouquinho sobre gestão pública, né? Os prefeitos, os governadores. Queria entender qual que é a dificuldade, qual que é ali a atenção que eles devem ter para não cair em armadilhas daquele controle rápido que talvez seja ineficaz. Então, por exemplo, a questão das armadilhas para controle de mosquitos, sendo que essas armadilhas elas servem só para monitoração e não de fato com uma armadilha que vai ali e vai prender o mosquito e acabar com tudo isso, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Essa é uma questão bastante difícil, né? Porque o gestor ele tem autonomia, né? Então, o gestor ele pode adquirir a ferramenta que ele achar que é mais interessante, né, para a sua população. O que a gente sempre orienta, o que a gente sempre discute é que, né, primeiro, procure saber que ferramenta é essa que você vai, né, utilizar. Né? E a gente vê realmente muitas empresas por aí vendendo armadilhas, né, para coleta de mosquitos adultos, e as vendem como controle, né? Então, imaginar que uma armadilha de captura de mosquitos vai controlar mosquito é muito... Elementar. Elementar, né? É impossível, né? Você vê a quantidade de mosquito, você vê o tamanho da cidade, você vê o tamanho da área que a armadilha tem que cobrir. Então, você já não precisa pensar muito, raciocinar muito para entender que aquilo não vai controlar o mosquito. Aquilo vai servir para um monitoramento. Então, se você compra aquilo como monitoramento, ele até pode ser útil. Mas existem várias formas de fazer o monitoramento do mosquito, né, já presente na rotina de trabalho que o município faz. Então, para você investir recurso, você tem que investir recurso realmente numa tecnologia que vai te trazer algum resultado prático e não cair no conto do vigário, né? Porque a gente vê realmente muitas empresas oferecendo, e ele sempre oferece com uma tecnologia. Então, é uma armadilha que vem acoplada com um sistema, que monitora, né? Eles mostram realmente um produto bonito e, às vezes, aquele produto não vai resolver o problema do município, não vai controlar, né, a sua incidência de dengue. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado. Então, o investimento ele tem que ser feito de maneira correta. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. E a gente vê, infelizmente, por mais que o Estado, né, que o gestor público oriente, a gente ainda vê alguns municípios, né, lançando mão de algumas ferramentas que não são ferramentas que vão resolver o seu problema, mas de uma maneira mais geral vai acabar surtindo, às vezes, algum fruto para o gestor, né? Então, é preciso tomar esse cuidado, né? E já me tira uma dúvida, além do risco financeiro que a prefeitura, enfim, o governo vai investir ali numa coisa que não vai funcionar, existe um risco, de repente, para a população em relação a essas armadilhas, ou essa monitoração que não faz efeito? Não, risco não. O risco seria só financeiro. E o que é pior, né, que eu vejo, acho que o maior risco é esse, né? Você estar usando uma ferramenta que está te dando uma certa segurança de que funciona e você deixa de fazer outras ações. E com isso faz com que a sua infestação às vezes acaba aumentando, né? Porque você deixa de fazer algumas ações para investir numa ferramenta que não vai resolver
e a sua infestação vai acabar aumentando, né? O seu trabalho não vai ser feito da maneira como deve ser feito e provavelmente num futuro próximo você vai ter uma incidência de dengue, né, maior do que você teve nos anos anteriores. Então, é preciso ter um certo cuidado com o uso de tecnologias, né, que não vão resolver o seu problema. Nessa linha, Gerson, não sei se concorda comigo, existe, por exemplo, o tal do fumacê, né? Esse sim pode causar dano para a população. Sim. Certo? Então você tem algumas das tecnologias, isso é muito antigo até, né? Que se fazia, etc. Primeiro que você só vai pegar o mosquito que estiver naquele momento voando naquele local. Então é muito diferente você tirar água parada, onde uma fêmea de mosquito, nos seus 30, 45 dias de vida, ela coloca 1.500 ovos. Ou seja, é muito melhor eu tentar não ter água parada para não ter, né, novos 1.500 mosquitos do que eu matar eventualmente alguns mosquitos que estão voando naquele momento, naquele local. Fora que os mosquitos já podem ter resistência àqueles produtos que estão sendo colocados no ambiente e nós... Respirando aquilo. Então, muitas vezes o que a gente vê, prefeituras querem mostrar serviços, sai esfumaciando tudo. Não é bem isso. E eu ouvi muita gente reclamando que antigamente a gente via, hoje não vê mais. Então, acho que é muito mais um efeito pirotécnico do que um efeito eficaz, real. Né? É bastante utilizada ainda essa técnica, né? Que acaba sendo uma das únicas para matar o mosquito adulto no momento da transmissão. Então, eles acabam utilizando essa ferramenta, né? E o problema da resistência ao inseticida é muito sério, né? Então, você lança a mão dessa técnica, né, com muita frequência, você acaba aumentando a resistência no mosquito. Então, isso vai fazer com que você acaba perdendo cada vez mais os inseticidas que vão acabar matando o mosquito, né? Então, você tem que tomar cuidado, é uma técnica que tem que ser utilizada com cautela, né, com análise, né? Então, tem que ser muito bem feito para você utilizar o fumacê, né, ou outra técnica de eliminação do mosquito adulto. Mas que, infelizmente, no momento da transmissão, é a única que você tem para fazer uso, né? Então, acaba se fazendo uso. Mas o problema é o uso irresponsável, né? Uso irresponsável. Esse uso ele não pode acontecer. Então, o uso tem que ser responsável, porque o inseticida ele não mata só o mosquito. Ele mata a abelha, ele mata outras moscas, né? A gente, inclusive, tem problema com a mortalidade de abelhas, né? Desequilíbrio. Um desequilíbrio enorme na natureza, né? Ele mata passarinho, então ele mata outros animais, né, que estão ali, né, que vão ser expostos àquele inseticida. Então, tem que tomar muito cuidado, realmente. E vou repetir novamente, elimine a água parada, né? A forma que a gente tem para acabar com esse mosquito. E a gente está falando um pouquinho do uso dos métodos de prevenção irresponsável, mas também tem que tomar muito cuidado com o tratamento, né? A doutora comentou da questão do limão, do gengibre, né? Que podem aumentar, de repente, alguns sangramentos, enfim. Tem outras coisas que se a pessoa usar de uma forma irresponsável, ela pode prejudicar a própria saúde? Eu diria que o mais forte continuam sendo os anti-inflamatórios, os corticoides e os derivados de ácido acessível salicílico. Esses, sem dúvida, são os piores, né? Porque tudo isso realmente favorece ao sangramento que, quando a gente pensa, só para recordar, antigamente a gente chamava de dengue hemorrágica, dengue clássica e dengue hemorrágica. Essa terminologia saiu. Porque nem toda dengue grave precisa ter hemorragia, mas toda dengue hemorrágica é grave. Então, a hemorragia, o sangramento, é uma das principais preocupações, é um dos principais sinais de alerta. Então, é como eu colocar lenha numa fogueira. Se eu tomar um anti-inflamatório, e às vezes a pessoa fala, eu tomei lá um ibuprofeno que eu tinha em casa, é anti-inflamatório. Então, eu acho que não é realmente ter a cautela da automedicação neste momento. E fora que você não sabe se é dengue, se é covid, se é influenza. Então, tem drogas, o anti-inflamatório funciona, por exemplo, alivia os sintomas da covid, de influenza. Sim, mas para dengue não pode ser usado. Então, evite. Tem outros medicamentos que você pode usar, evite até você saber de fato o diagnóstico, saber o que está acontecendo. Ótimo. Gerson, métodos como introdução de bactérias Wolbachia em Aedes aegypti. Você pode falar um pouquinho como funciona e do porquê que a gente está aplicando isso em todo lugar?
É muito interessante, né? Acho que é uma das... Eu sou fã dele também. Eu sempre, desde que quando... E eu quase gaguejei aqui para falar o nome, vocês viram? Wolbachia. Fala Wolbachia, né? Então, quando a gente começou a ouvir sobre a Wolbachia, né? Então, no começo foi, acho que vai ser a bala de prata, né? Pro controle da dengue, né? Porque ele não interferiria de maneira direta no mosquito. Então, a Wolbachia é uma bactéria que está na natureza há muito tempo, está presente em muitos mosquitos já, e ele está sendo introduzido agora, né, até com sucesso, até interessante, no Aedes aegypti, que a ideia é que a Wolbachia, no mosquito, ela impeça a reprodução do vírus dentro do mosquito. Então, o mosquito conseguiria sobreviver com essa bactéria, né, não interferiria diretamente na população de mosquitos, e ele não transmitiria mais a dengue. Então, esse... seria a solução dos nossos problemas, né? Ela vem sendo implementada já há um bom tempo, né, estudada na Austrália, os primeiros estudos foi naquela região, e está chegando agora no Brasil, né? Já há alguns anos vem sendo testada, no Rio de Janeiro está sendo testado, no Mato Grosso, e agora no estado de São Paulo também começou o estudo em alguns municípios, mas a gente não sabe como isso vai se desenvolver, né, ao longo do tempo, né? Porque como é uma bactéria que ela vai ser passada de geração em geração para o mosquito, ela tem que ser primeiro introduzida naquela geração, né? Então você vai introduzir numa pequena área, aquilo vai se replicar e vai se espalhar com o tempo. Só que com que força ela se espalha dentro daquela população, que ela vai, por exemplo, vamos supor que ela seja feita aqui na cidade de São Paulo, né? Você introduz numa área, como que isso se espalha para a cidade toda, né? Qual é a área que você vai introduzir, né? Quais são as prioridades? Então, ainda são estudos que estão sendo executados, né? Parece promissor, né? Ao que a gente tem acompanhado, mas ainda vai um tempo para que a gente tenha resposta se realmente esse vai ser um dos grandes avanços, né? Depois da vacina, né? Que a vacina, a gente sabe da importância da vacina, né? Que vem ajudar, né? No controle também da doença em si, mas a gente ainda tem que esperar um pouco para ver qual vai ser o desenrolar dessa Wolbachia, né? Se ela realmente vai conseguir ser introduzida de fato no mosquito e vai se perpetuar na espécie, né? E ainda está em testes, ainda são estudos, mas aparentemente, né, a gente espera também que seja uma coisa bem positiva, né? E em relação aos mosquitos transgênicos, o que a gente pode esperar? Então, transgênicos, na minha visão, é um pouco mais complexo, né? Porque, assim, qual é a proposta do transgênico, né? Você cria mosquitos, né? Mosquitos machos em laboratório, e esses mosquitos são liberados na natureza. Então, você escolhe uma determinada área, libera esses municípios e eles vão fazer a cópula com as fêmeas do Aedes aegypti que eclodem. Em teoria, essas fêmeas colocariam ovos inviáveis, ou seja, a proliferação ela vai acabar ali, né? Então, a fêmea colocou seus ovos, os ovos não vão eclodir, não vão virar larva e mosquito, né? Então, como é uma interferência direta na espécie de Aedes aegypti, e a gente sabe que quando você interfere na espécie, a espécie vai se adaptar, né? A gente vê isso na nossa rotina de trabalho, quando você começa a remover os criadouros do mosquito, aqueles que são visíveis a olho nu, você facilmente consegue identificar, o mosquito não some, né? Você vê que ele ainda continua se proliferando, ele ainda está aí. Ele se adapta, ele vai se adaptando. Então, a gente não tem visto resultados muito promissores nessa técnica, né? Então, há uma supressão de insetos por um período de tempo, mas a gente não tem ideia de como isso se sustenta, né? Pelo que a gente tem visto, ele não se sustenta a longo prazo. E um outro grande problema é a criação desses insetos. Você precisa de uma fábrica gigantesca para produzir uma quantidade enorme de mosquitos para você estar soltando esses mosquitos, que eles têm que ser muito maiores do que os mosquitos machos que estão na natureza, para poder fazer a cópula com as fêmeas e, no caso, estarem eliminando a espécie, né, vamos dizer assim. Então, acho que é muito difícil de você
sustentar essa técnica. O problema é a sustentabilidade. Entendi. E você, doutora? Não, em relação tanto ao Wolbachia quanto ao transgênicos? Eu sou muito fã da tecnologia da Wolbachia, eu torço para que dê muito certo. Tem estudos agora da Malásia também mostrando, eles já estão usando há alguns anos, então eles mostram até um gráfico bem bonito. Quanto mais mosquitos infectados com Wolbachia na natureza, menor o número de casos de dengue. Então, existe uma relação direta disso. E por que eu sou fã dessas tecnologias? Primeiro que a vacina não é suficiente. A gente tem que imaginar que mais da metade da população mundial está sob risco de dengue, e este ano a gente está vendo dengue na Europa, então na França, na Espanha, na Itália, a cada 10 casos de dengue, até recente, os 10 tinham saído da Itália para pegar dengue em outro lugar e tinham voltado. Hoje, a cada 10, 4 pegaram na Itália. Estados Unidos começa também a relatar a transmissão dentro do país de gente que não saiu. Então, isso é muito preocupante. Então, a vacina não será suficiente, porque, primeiro, não tem quantitativo suficiente, segundo, que ela não é 100% eficaz, terceiro, que ela tem contraindicação para gestante, para pessoas mais vulneráveis que estão fazendo alguma quimioterapia, para pessoas que estão amamentando. Então, não é todo mundo que pode tomar a vacina. E o último, que eu acho mais importante, é que a vacina é específica para dengue. A hora que você reduz o vetor que consegue transmitir dengue, chikungunya, zika, febre amarela, você está resolvendo, ou pelo menos contornando, 4 problemas em um só, em vez da gente ter que desenvolver uma vacina para cada doença. Então, eu vejo essas novas tecnologias, lógico que não são baratas, tem que ter investimento público, tem que ter toda uma programação, espero que o Brasil realmente faça isso, mas são medidas complementares, Carol. Eu não sou nem só da vacina, nem só dessas novas biotecnologias, e lógico, desenvolvimento de drogas, de antivirais contra o vírus da dengue, que é outro caminho. Então, eu sou muito fã dessas técnicas e eu acho que quanto mais a gente investir em novas tecnologias biológicas, melhor para todo mundo. Porque a gente sabe que essas coisas não são rápidas, né? Não. Então, precisa de investimento. Exato. Precisa... Então, enquanto o mosquito ali rapidamente né? Porque assim, infelizmente, as autoridades sanitárias, elas gostam de fazer o que aparece. Então, fumaça, aparece, todo mundo, nossa, tá fazendo alguma coisa. Se você soltar mosquito infectado com Wolbachia, ninguém vai ver. Não tô enxergando nada. O retorno, ele né? Então, lento. Infelizmente, também tem isso, né? Essa coisa de ter que aparecer a tua ação pública para outros interesses. A gente tem visto, o Ministério da Saúde tem apoiado essas tecnologias, então acho que isso é muito importante. Sem dúvida. A gente já vê uma luz aí no túnel, né, que com o apoio do governo a gente sabe que existe grande chance de avançar, né? A gente não sabe até onde vai, né? Mas é importante, né? Eu sempre falo, a vacina é importante, a Wolbachia chegando é importante, a gente não sabe ainda, está no começo, mas existe a chance de ser uma boa alternativa, né? Mas, de qualquer forma, o controle do mosquito ele tem que continuar, né? Então, vou sempre frisar isso aí, por quê? Nós falamos de 3 doenças, né? A dengue, que é 4 em 1, a chikungunya e a zika, hoje, né, instaladas no nosso país, mas nós temos outras doenças, né? A arbovirose, você tem mais de 400 arboviroses aí. Muita coisa. Muita coisa. E o mosquito, a Aedes aegypti, ele é competente para transmitir muita coisa. Então, a gente tem que continuar controlando esse mosquito, né? Então, a gente sempre vem buscando, né? Na minha atuação, por exemplo, o nosso objetivo é sempre, para priorizar áreas, né? Encontrar essas áreas de risco. Então, a gente vem trabalhando muito. Como é que eu detecto, como é que eu encontro áreas de risco dentro de um município? Porque a gente sabe que o município não é homogêneo, né? Não são todas as áreas que são prioritárias. Tem algumas áreas que eu preciso trabalhar um pouco mais que outras. Então, a gente tem que buscar sempre isso. Então, meu trabalho, a gente tem procurado encontrar essas áreas, né? Tem um grupo de pesquisa que a gente tem avançado um pouquinho nisso, né? Com o professor lá da USP, da Saúde Pública, professor da Federal de Minas Gerais, que hoje está em Sheffield. A gente tem um grupo de pesquisa. A gente já vem trabalhando há alguns anos para encontrar essas áreas de risco. E trabalhando com algumas ferramentas, né, de análise dessas áreas, usando agora a inteligência artificial, a gente tem avançado um pouquinho, né? Então, a gente está usando a inteligência artificial para conseguir mapear áreas de risco no município, né? Então, são técnicas relativamente simples, né? Onde a gente, utilizando a inteligência artificial, consegue identificar, por exemplo, a fachada do imóvel,
através da fachada do imóvel, eu tenho grande chance de saber o que eu vou encontrar dentro do imóvel, né? Porque os nossos estudos mostraram que as fachadas melhores têm menos chance de ter mosquito. Então, com isso, a gente consegue avançar um pouco... Para o objetivo, né? Para o objetivo, né? Eu não tenho como trabalhar um município todo. Sim. Os recursos são escassos. A gente tem pouco recurso para trabalhar. Então, você tem que otimizar. Então, de que maneira? Encontrando essas áreas, né? Mostrando que, olha, vamos trabalhar esse pedaço aqui, né? Mais do que aquele outro. Aqui onde eu tenho mais risco de ter grande ocorrência de casos de dengue. Então, a gente vai trabalhar mais aqui. Então, essas ferramentas que a gente vem trabalhando, né, que outros pesquisadores de outras áreas também vêm trabalhando, é muito importante, porque abandonar o controle a gente não vai poder nunca. Vamos estar sempre necessitando manter esse mosquito sob controle, né? A gente estuda ele há muito tempo, né? Ele é muito competente, então a gente tem que, não podemos baixar a guarda, né? Mesmo com a vacina, né? Às vezes você pensa, a vacina vai resolver os problemas, né? Como aconteceu, por exemplo, na Covid. Apesar da vacina ter dado aquele grande apoio, né, na diminuição da gravidade da doença, porque a doença continua, né, mas a gente sabe que você tem que estar sempre alerta, né, para que as doenças elas estejam sempre sob controle, né? Sob controle. Doença vai existir sempre, mas vamos mantê-la sob controle. Carol, né? por isso que eu chamo ela, a fêmea, de super fêmea. Porque super fêmea. Ela é resiliente, ela se adapta e ela tem um espírito de maternidade incrível. Então é a super fêmea. Bom, nós estamos caminhando para o fim. No começo, nós falamos do que não funciona para dengue. Agora a gente falou muito do que, né, das possibilidades para o futuro, dos estudos, mas eu quero saber, gente, de vocês, o que hoje de fato funciona contra a dengue? Eu te diria que, eu vou deixar o vetor para ele, né? Então, para mim, o que realmente funciona hoje é a sua proteção individual, e só depende de você, negócio de não usar perfume, usar roupas claras, manga comprida, repelente. Isso, e repelente que esteja com comprovação da Anvisa e que você leia a recomendação do fabricante. E o que eu acho que hoje o mais importante, Carol, dengue não é uma doença que é para matar ninguém. Se você manejar adequadamente um caso de dengue, essa pessoa não é para morrer. Então, se você tiver sintomas abruptos, de febre, neste momento que nós estamos cheios de casos de dengue, com dor de cabeça, sem nada respiratório, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, procure assistência médica, porque provavelmente você vai ser classificado para saber se você precisa de uma coisa mais emergente ou não. E este manejo é fundamental para saber o que vai acontecer. Então, teve esses sintomas, pega teu copo d'água, sua garrafinha de água e vai para uma OBS, porque você precisa ser classificado e ser orientado da melhor maneira. Gerson? Eu vou reforçar isso, né? O que funciona hoje para dengue é o manejo adequado do paciente. Então, você tem que investir muito ali nessa assistência, né? Na atenção ao paciente, né? Não deixar o quadro dele agravar. Provavelmente um ou outro óbito vai acontecer por decorrência, né, da própria pessoa, né? O organismo de cada um responde de um jeito, mas um manejo adequado do paciente, com certeza, é o que vai diminuir a gravidade. E eliminar o mosquito, né? Não tem outra forma de você diminuir a incidência de dengue se você não diminuir também a incidência, a ocorrência do mosquito, né? Então, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Eliminar o máximo possível de criadouros, 5, 10 minutos por semana que você tire para cuidar da sua casa, do seu ambiente, né? Não culpar o seu vizinho, né? Porque a gente sempre tem essa mania, o foco está no vizinho. Olha o meu foco primeiro, depois eu posso reclamar do meu vizinho, mas se você cuidar do seu ambiente, né? Você vai, com certeza, diminuir a infestação e vai, com certeza, diminuir a incidência de dengue, né? Então, e investir, né? Eu acho que é muito importante, né? Investir em tecnologias, investir em formas de controlar o vetor, né? Que é principalmente isso. E investimento, é lógico, em vacina, né? Não podemos deixar de falar sobre isso, né? A vacina tem essa que está funcionando, que está hoje... E temos mais vacinas para vir. E tem outras que estão sendo testadas, né? Futuramente, provavelmente, teremos outras vacinas, né? E que tenha para todo mundo, né? Para que a gente tenha mais um componente nesse complexo dengue, né? É isso aí.
Gente, quero agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que esse papo ele é muito importante para focar e incentivar as pessoas nessa proteção individual, na proteção da comunidade e também na não divulgação de fake news, que eu acho que você juntando tudo isso e também com a ajuda das autoridades, a gente vai conseguir, de repente, diminuir esses números e ter um cenário um pouco mais positivo. Obrigada, doutora Rosana, pela participação. Eu que agradeço. O Ciência Suja faz um trabalho nada sujo, muito pelo contrário, um trabalho lindo de exatamente esclarecer e trazer esses pontos polêmicos, então eu só posso agradecer. Obrigada, Gerson. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto tão importante, né? E reforçar, né? Fake news não ajuda em nada. Então, se você receber uma notícia, acha que aquilo vai ser a solução dos problemas, antes de repassar, procure realmente dá um Google, né? Vê se aquela informação realmente Entra acrescenta. no YouTube, assiste o Ciência Suja. Exatamente. Vê se aquela informação acrescenta ou se ela vai passar uma informação falsa e dar uma falsa sensação à pessoa que está se protegendo. E, na verdade, a pessoa não está se protegendo, mas está se expondo cada vez mais. Então, é importante. Fake news, né? A gente tem que correr delas. É isso aí. E antes de repassar, né? Vamos checar. Obrigada. Antes de fechar, eu queria indicar o podcast Economia do Futuro, que faz parte da Rádio Guarda-Chuva, assim como a gente. No Economia do Futuro, a Melina Costa traz vários episódios que abordam a transição para uma economia de carbono zero, mas alinhada com a natureza e justa. A produção do nosso MesaCast foi feita pelo Theo Rupretti, Pedro Belo e por mim, Carol Marcelino. A apresentação também foi feita por mim, Carol Marcelino. A edição é do Felipe Barbosa. E a gente gravou aqui no estúdio Picles. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Reportagens.